Olá, bom dia. Hoje é dia 11 de maio de 2025 e é o Dia das Mães. Então, a live que sempre faço no sábado, eu deixei para fazer no domingo para homenagear a minha mãe, a mãe que eu escolhi para mim. Eu costumo brincar às vezes, mas é bem sério. Eu disse que eu, apesar de todas as turbulências que eu vivi na vida, eu sou feliz porque, na verdade, eu tive e tenho num outro, uma outra dimensão a mãe que eu escolhi para mim. Porque eu tive, como eu falei já, no ano passado eu fiz uma live falando da mãe e eu tive duas mães, né? Uma mãe biológica e a minha mãe adotiva, que é a minha mãe Rosa, que eu digo que é a minha mãe, a mãe que eu escolhi para mim. Eu fui a minha mãe biológica um ano e meio, mais ou menos, aí ela me abandonou. Aí, por uma série de circunstâncias, eu fui deixado na casa da família onde ela trabalhava e ela foi pular um carnaval e não voltou, né? E aí então eu fui, quase 2 anos de idade, eu fui adotado, então, pela minha mãe e pelo meu pai. Ah, e é interessante que eu estava pensando a respeito disso, da questão das sincronicidades, porque ocorreram várias sincronicidades nesse período, né? Mas a principal delas foi que depois do abandono fui entregue ao juizado de menores em Curitiba e aí fiquei um tempo, né, até, segundo eles, até que achassem um lar para mim. Então eu fiquei um tempo, assim, não sei quanto tempo, mas mais ou menos aí mês, eu fiquei na casa de uma senhora que trabalhava no juizado de menores, que era tipo uma assistente social. E aí, nesse período, um dia, a, a moça que era minha babá nessa casa estava indo de ônibus, estava de ônibus indo para em direção ao bairro do Portão, em Curitiba. Quem conhece Curitiba conhece o bairro do Portão. E aí, nessa viagem de ônibus, ela acabou encontrando, então, meu pai e minha mãe, que vieram a ser meu pai e minha mãe nesse ônibus. Então, eu estava no colo lá e tal, envolto lá em cobertor, etc. E aí eles se interessaram por mim ali enquanto criança e a moça, a babá, perguntou se eles queriam, não estariam interessados em adotar aquela criança que era eu. E eles demonstraram interesse, foi assim, tipo amor à primeira vista, né? E aí, então,
acabou que eles depois decidiram me adotar e foram até o juiz de menores. Tem toda uma história aí, mas sintetizando, eles foram ao juizado de menores e acabaram me adotando. Então eu estava com um ano e pouco, mais de um ano e meio aí e eles me adotaram. Então eu era um bebê de colo. E a partir daí, então, começou a minha saga com os meus pais adotivos. E quando eles me adotaram, eu estava muito doente, tá? Com verminose, coisas assim, porque eu não era bem tratado anteriormente, né? Então estava com verminose, coisas desse tipo. Mas eles me adotaram. E aí surgiu então na minha vida a figura do meu pai, as figuras do meu pai e da minha mãe. Mas o que mais me marcou, né? Sem menosprezar a participação do meu pai, minha mãe, o que mais me marcou foi a minha mãe, que chama-se Rosa. Meu pai era José, né? E carinhosamente era chamado de Zequinha, né? E aí a minha mãe, então, eu fui adotado e eles me deram um nome, eu não tinha nome, né, para eles. Eles me deram um nome que veio a ser Daniel. E então eu fui batizado, aquela coisa toda, né? Aquele trâmite, aqueles rituais, né? Teve um batismo em casa, depois teve um batismo na igreja, coisas assim. Mas o importante aí é salientar o papel da minha mãe, né, nessa história, porque ela que, né, cuidou de mim o tempo todo, desde o primeiro momento. E, e aí eu fui crescendo, então. Então eu fiquei adotado, veja bem, adotado de quase 2 anos a 7 anos de idade. E nesse período minha mãe cuidou de mim de maneira espetacular. Tá? Cuidou da minha saúde, né? Encontraram, tinha um médico que era naquele tempo, tinha o médico da família, né? Aquela coisa assim. Apesar deles serem pobres, no sentido econômico, então eu tinha um médico me acompanhando e minha mãe seguindo lá as orientações do médico. Então foram me medicando durante muito, muito tempo. Eles passaram alguns perrengues comigo, né, enquanto bebê, para que eu pudesse sobreviver. E o interessante da minha mãe, que eu digo assim, que existe, eu acredito, né, nessas sincronicidades que a vida nos apresenta. Então foi uma coisa assim, para mim foi a minha salvação, foi eles terem me adotado, me encontrado e me adotado. E a minha mãe, então, foi a minha grande educadora. Minha mãe era uma pessoa simples, né? Era semi-analfabeta, assim como meu pai, e eram pessoas que tinham vindo da roça, né? Na época, lá em Curitiba, eu falava, você veio dos matos, você veio do mato, daquelas lugarejos, né, distantes. E então, minha mãe, com todas essas dificuldades, minha mãe foi a minha grande educadora. Ela ela era a grande transmissora, né, dos valores familiares e valores éticos. E isso, logicamente, veio a influenciar a minha vida para frente. Pois eu passei por várias circunstâncias, várias situações. Aos 7 anos de idade,
a minha mãe biológica reapareceu e eles conseguiram lá, reapareceu na minha vida um padrasto e eles me retiraram da família adotiva. E aí tem toda uma história que eu vou contar isso, estou contando isso no meu livro autobiográfico. Mas o importante é que eu quero frisar minha mãe educadora, minha mãe, minha mãe acolhedora, minha mãe afetuosa, amorosa, que me, assim, me acolheu da melhor maneira que se possa imaginar. Eles eram pobres, simples, mas tinham valores e eu fui muito bem cuidado por ela. E todos os valores, os princípios de conduta, etc., eu recebi da minha mãe, né? Minha mãe Rosa, que eu chamo. Eu sempre chamo minha mãe Rosa para ficar bem claro quem é a minha mãe. Então, foi assim algo para mim. Eu acredito, eu costumo dizer que minha mãe foi o meu anjo, o anjo da minha vida, né? No sentido de que me adotou assim com todo o amor possível, todo o afeto possível. E a gente era tão próximo, porque quando minha mãe me adotou, é interessante isso também, ela estava grávida. E então, alguns meses depois que eu estou com ela, nasce o filho dela, né, que veio chamar-se Francisco, mas que veio a falecer. Poucos meses depois veio a falecer. Problemas lá né, na época tinha umas coisas, né, as doenças assim que o pessoal falava tosse cumprida, que era na verdade esse negócio de coqueluche, coisas assim, e ele veio a falecer. Então, mas eu estava ali, a minha mãe estava ali e eu era desde bebê, né, grudado na minha mãe. Minha mãe acordava cedo para fazer o café, preparar o café para meu pai, que ia trabalhar. Meu pai era operário de uma madeireira, e então eu estava sempre ligado com ela. E ela, é interessante que ela conversava muito comigo. Criança gosta de conversar, pelo menos ouvir. Pode até não entender muito o que o adulto às vezes está falando. As crianças gostam, né, dessa coisa de estar presente, né, dessa presença, né? E no caso a presença da mãe. E então eu fiquei, tá, recebendo toda a atenção possível dela. E a minha mãe tinha algumas coisas assim. A minha mãe ela era uma mulher simples e era disciplinadora, tá? Então tinha muita disciplina. E ela não era disciplina, faça isso, faça aquilo, é explicando, né, por que que você tinha que ser assim, por que que você tinha que ser assado, coisas assim, coisa de mãe, né? E então ela me deu todos os fundamentos, né, nesse sentido de valores, né, coisas tipo assim, né, de não mentir, de não se apropriar das coisas alheias, coisas desse tipo, né, no princípio. E ela falava muito em que eu deveria ser bem educado, quer dizer, tinha todas aquelas regras de educação, né, do sentido de respeitar os outros, respeitar os mais velhos e respeitar, enfim, todas as pessoas. E aquela coisa de ser, né, ser humilde. Então eram muitos valores
que eu fui abrigando dentro de mim e que foram me valer mais à frente na minha vida. É interessante que havia uma conexão entre eu e minha mãe, que minha mãe tinha um olhar muito expressivo, tá? Ela tinha um olhar muito expressivo. Muita coisa ela não precisava falar comigo, bastava me olhar. Se eu estivesse, digamos assim, fazendo alguma coisa que não era legal e tal, bastava ela olhar para mim, que eu já entendi, ó, estou pisando na bola, tenho que dar um jeito, né? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso falar assim, porque tinha a questão da palavra, né? A questão de expressar-se de maneira correta, né? Sem palavrões, essas coisas assim. Então a minha mãe, que já faleceu, já faz um bom tempo, eu estive com ela um período antes dela vir a falecer. Ela estava muito doente, e então eu fui visitá-la, porque eu não, né, moro aqui, não moro em Minas Gerais. E o último contato que eu tive com ela foi um contato muito agradável, e ao mesmo tempo eu ficava cismado, né, pelo fato de ver que ela estava bem debilitada. Mas os dias que passamos juntos foram os melhores dias que a gente, assim, foram bons dias. Dias de conversa, de abraço, de carinho, afeto, coisas assim. Então, essa coisa do olhar, né, que eu estava falando, minha mãe tinha um olhar muito penetrante, profundo, e até na velhice dela, estando com ela, era a mesma coisa, era a mesma mãe, aquele olhar amoroso, aquele olhar de certa admiração. A minha mãe, ela, desde criança, ela era uma mãe que me admirava como filho. Então ela sempre tinha palavras para dizer para mim que eu iria ser uma pessoa boa, que eu era muito inteligente e ao mesmo tempo era muito estudioso quando estive com ela. E ela me apresentava para falar para as outras pessoas, né, como se eu fosse uma joia rara. Isso é algo maravilhoso, foi e é para mim. Então, ela não cansava, como a gente fala, não cansava de enaltecer a minha inteligência. Ela estava sempre me estimulando e sempre falando para os parentes, tal, né, sobre a minha pessoa, nesse sentido, que eu era muito inteligente, que eu ia ser um bom cidadão na vida, um bom homem. E, por fim, ela falou várias vezes para mim, falava, porque ela, com toda essa simplicidade que eu falei, ela foi quem me ensinou o beabá, as primeiras palavras, a ler as primeiras palavras. Com os 3 anos e pouco de idade, eu comecei a me interessar primeiro pelas revistas, jornais que vinham à nossa mão. Eu comecei a me interessar não só pelas figuras, mas eu queria saber o que estava escrito abaixo das figuras, tanto em revistas como em jornais da época. E ela, ao seu modo, então me explicava. Até um dia que ela disse: eu não sei ler muito,
mas eu vou te ensinar. E aí começamos essa, essa história, né, da leitura. Eu comecei a história da leitura, então, e ela começou a me ensinar. Lá em casa tinha uma cartilha, que era um livrinho pequeno, tinha uma cartilha que era de alfabetização. Nem se usava esse termo na época. E ela começou a ensinar, então, através daquela cartilha. E eu fui aprendendo rapidamente. Aquela coisa do B mais A é Bá, B é Bá, B é Bé, B e Bi, B e Bó, né? Coisas assim. O B é Bá. E tinha as figurinhas, né, que a gente ia aprendendo e tal. Tinha o pato, né, o pato, a pata, o cachorro. Tinha vários bichinhos que eles punham para ilustrar o aprendizado, né, da alfabetização, da leitura. E aí, dos 3 anos e meio para frente, praticamente eu aprendi a ler aí. 3 anos e meio, 4 anos. 4 anos eu estava lendo correntemente, aprendido com a minha mãe. Tanto é que quando eu entrei na escola, a primeira vez que eu fui para a escola primária que se chamava, né, eu cheguei lá sabendo ler. E até fazendo algumas continhas, né, da matemática, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Então, ela me ensinou tudo isso, de modo rudimentar, e então essa coisa da leitura, ela é muito importante na minha vida, porque foi aí que eu, aprendendo a ler, eu fui aumentando o meu horizonte, né? A minha imaginação foi crescendo, porque você vai lendo, você ia lendo, ia imaginando. Então eu fui ficando diferente nesse sentido. Você veja bem, aprendi a ler aos 4, fui entrar na escola aos 6. Quer dizer, então aí passei a ler. E aí meu pai trazia algumas coisas, algumas jornais, né? Meu pai lia jornal. Ele era simplão assim, mas ele lia jornal, ele estava sempre por dentro das coisas. Trazia jornal, trazia revistas, né, da época. E eu fui aprendendo. E aprendi a ler, então, praticamente aos 4 anos de idade. Isso eu devo à minha mãe também. Quer dizer, então, e a minha mãe, à medida que quando eu entrei na escola, né, e eu fui bem na escola, fiz o primeiro ano, depois passei para o segundo, né? Fiz o primeiro ano, passei para o segundo, isso é lógico, né? Então, aí a minha mãe então tinha muito orgulho disso tudo que eu fazia, que ela me ensinou e que eu fazia. E assim, na família, eu era muito mais ligado à família da minha mãe, né? Meu pai tinha 2 irmãos que moravam também em Curitiba, e eu os conheci, mas eu vivia muito mais com a família da minha mãe, né? A família da avó da Avelina, que é o nome da minha avó, mãe da minha mãe. E a gente tinha, então, todo final de semana, todo domingo, tinha aqueles encontros familiares, coisas assim, coisas muito gostosas de viver. E a minha mãe, depois de um tempo, né, que as pessoas iam lá em casa, os parentes, então sempre eu tinha que fazer uma leitura para esses parentes, porque era uma coisa, para eles era fenomenal eu saber ler antes de estar na escola. E a minha mãe, de vez em quando, ela falava para mim, ela falava que eu ia ser doutor. Ela falava, um dia você vai ser doutor. É só você estudar que você vai ser doutor. Se você continuar estudando, você vai ser doutor. E então, e aquele núcleo familiar também,
foi estimulando isso, né? Então isso não saía da minha cabeça, né? Eu não entendia muito, né? Eu era criança, mas eu sabia que ser doutor era alguma coisa. Eu sabia que dois tipos de doutores, né? Ser doutor era ser médico ou ser advogado na cabeça deles, tá? Que eram os doutores que a gente conhecia na época, que eram chamados de doutores. Então, tudo isso foi colocado, né, para mim, né, como uma espécie assim de você vai formando um cabedal de valores, de aspirações, coisas assim. E fica ali, né? No meu caso, ficou ali comigo. Apesar de todos os pesares que eu passei depois, quando minha mãe biológica apareceu, aquelas coisas todas que causou assim, muito sofrimento, muito transtorno, causou assim muito, que causou assim um certo trauma, né? Tudo isso, apesar de tudo isso, e as coisas que eu aprendi com a minha mãe, o afeto que eu recebi da minha mãe, permaneceu comigo. E depois de adulto, digamos assim, eu mantive contato, né, com os meus pais adotivos e com a minha mãe. E cheguei até a morar com eles um curto período, enquanto tentava, né, arrumar emprego, essas coisas todas, trabalho, mas eu estive sempre ligado à minha mãe, principalmente, né? Então, e aí eu fui pela vida. E uma coisa depois de adulto, eu fui me situando na vida, né? Lógico que eu passei muitas coisas, até me situar na vida, até vir a ter assim um bom emprego. Depois eu vou, né? Depois voltei a estudar, já não morava lá em Curitiba. E mas sempre que eu estava com a minha mãe, elas, os olhares que eu recebia da minha mãe eram assim super compensadores. Era aquele, o olhar assim daquele que a gente chama, né, olhar de orgulho, de reconhecimento, de admiração. Tinha coisa, eu acredito, que minha mãe quase nem entendia. Quando eu passei no vestibular, a primeira, né, o segundo vestibular que eu passei, que eu estava no Paraná, mas não cursei a faculdade lá. E, assim, minha mãe achava aquilo o maior sucesso, né? Eu era estudante. Isso tinha sentido para minha mãe, porque minha mãe dizia que se eu continuasse estudando, eu iria ser doutor. Então eu segui a minha vida, sempre tendo esse anjo comigo, essa minha mãe, que eu digo assim, que foi o anjo da minha vida. Eu sempre segui minha vida tendo ela como guia. Eu cometi coisas, né, que a gente comete, né, algumas, vamos dizer assim, algumas idiotices, né, a gente sai às vezes um pouco fora da linha e tal, mas eu sempre permaneci em muitos aspectos no bom caminho na vida, lembrando da minha mãe. Eu sempre pensava que eu tinha que, sabe, recompensá-la de algum modo por tudo que ela fez por mim naquele tempo que eu vivi enquanto criança, que ela me deu tudo que podia dar e eu sempre tive esse sentido da gratidão. Muitas vezes não soube nem expressar direito essa gratidão, mas depois de um tempo eu fui aprendendo também e
quando eu estava com ela, eu dizia constantemente que eu a amava, que ela era importantíssima para mim e coisas assim. E ela me retribuía com o seu olhar, aquele olhar amoroso, aquele olhar carinhoso. Então, eu sou quem sou. Se eu sou quem sou, eu devo boa parte disso à minha mãe, que foi a mãe que eu escolhi para mim, como eu já afirmei, certo? Então, aproveito esse momento para homenagear mais uma vez a minha mãe e expressar a gratidão que eu tenho por ela até hoje, porque eu sei que espiritualmente ela está sempre próxima a mim. E graças a ela, então eu sou essa pessoa que eu sou. Uma pessoa que trilhou e trilha o bom caminho. E, logicamente, tenho gratidão pelo meu pai também, porque ele esteve sempre junto ali, né? Mas a minha mãe foi e é o personagem mais marcante da minha vida, certo? Então aí eu aproveito para também homenagear as mães nesse dia, né? Para, como forma de reconhecimento pelo papel da minha mãe na minha vida. Então é isso aí, gente. Hoje um vídeo meio diferente, mas que eu tive e tenho o prazer de fazê-lo, porque eu sempre que eu puder estarei rendendo homenagens à minha mãe Rosa, ok? Então, paz e luz para todos vocês e até a próxima. Cuidem-se bem por aí e agradeçam às suas mães pela vida.